Juliana, ao ver Mateus chegando, pede para que eles desçam, alegando que precisa esquentar o almoço, já que todos haviam almoçado e faltavam apenas os dois. Em seguida, ela questiona o motivo de Mateus ter demorado tanto e ele explica que preferiu não usar o coche para retornar até a pensão, ao que Juliana afirma que ele fez bem. Logo depois, ambos deixam o quarto e seguem juntos para comer algo, enquanto o dia amanhece trazendo uma nova movimentação. Leonora embarca em um trem acompanhada de Bartolo e da filha. Durante a viagem, Bartolo comenta que ficou contente por ter visto Mateus, mas lamenta não ter conseguido conversar melhor com ele. Leonora diz que gostou de ver Mateus sendo recebido com respeito, e Bartolo acrescenta que o compadre Gomecindo está disposto a fazer de tudo para que Mateus volte para Rosana, questionando em seguida se isso poderia acabar separando Juliana e Mateus. Porém, Leonora afirma não saber do que o amor deles é capaz, comentando ainda que Mateus e Juliana se uniram justamente quando o pai e a mãe dela foram jogados ao mar, mas pede para não falarem mais sobre isso, pois o assunto lhe causa medo. Em outro momento, Angélica comenta que não sabe quem irá mandar para ajudar a mãe na mansão. Matilde afirma que já está trabalhando lá e que Maria estava muito satisfeita com os serviços. Florinda intervém dizendo que, se for ela escolhida, não ficará chorando de saudade da família, e ainda ressalta que cozinha melhor do que Matilde, o que provoca a revolta de Matilde, que pergunta se Florinda não se enxerga. Logo depois, Augusto avisa que está voltando para São Paulo e pergunta quem irá com ele, enquanto Angélica observa atentamente Florinda e Matilde. Janete afirma que está tarde e que a avaliação que mandou fazer logo chegará, dizendo que depois disso conversará com Francisco. Marco Antônio estranha o fato de Janete ter concordado com tudo tão facilmente, e ela explica que pensou muito antes de aceitar a situação, alegando não estar mais apegada àquela casa. Marco Antônio comenta sobre os objetos de arte, mas Janete diz que, se Francisco pagar o valor justo, ela deixará tudo para a amante dele e para ele mesmo. Em seguida, Janete pede para Josué levar Marco Antônio e voltar logo, pois precisará sair. Luísa comenta que Josué parece tudo, menos um cocheiro, e Janete observa que Luísa parece encantada por Josué. Marco Antônio é deixado na casa bancária e comenta que está tarde e que Janete logo terá em mãos a avaliação da casa e dos móveis. Francisco acha ótimo, mas Marco Antônio diz estar estranhando a satisfação de Janete, pois ela parecia ansiosa para sair da casa. Francisco atribui isso à quantia envolvida, porém Marco Antônio questiona se é realmente só isso. Francisco pergunta do que ele está falando. Marco Antônio muda de assunto e comenta que Janete está muito mudada, deixando Francisco confuso. Logo depois, Janete abre a porta e sai, enquanto Antônia faz a faxina da casa. Josué comenta que Janete não deveria estar ali, mas ela diz que Luiz e Antônia estão cuidando da arrumação. Josué afirma que é arriscado e diz que fala aquilo por ela, não por ele. Então Janete pergunta se Josué quer morar com ela, afirmando que os dois podem viver juntos e que não quer que ela sirva como cocheiro para mais ninguém nesta vida. Josué questiona do que ela está falando e fica extremamente contente com a novidade. Janete reforça que o quer apenas para ela e o beija. Em outra cena, Florinda, já no trem com Augusto, garante que não acredita que vai conhecer São Paulo, e Augusto diz que ela ficará encantada, ao que Florinda concorda. Augusto comenta que ela precisará se cuidar, pois há muitos atrevidos na cidade que ficarão de asas caídas por causa dela. Florinda pergunta o motivo, e Augusto questiona se ela não percebe que é bonita, graciosa e tem um ar de inocência. Florinda afirma ser inocente, mas diz saber se defender dos gaviões aos quais Augusto se refere. Augusto comenta que ficou espantado por Angélica ter permitido que Florinda viajasse com ele. Florinda pergunta o que ele disse e Augusto responde que não disse nada. Enquanto isso, Matilde trabalha na fazenda sob o olhar atento de Angélica. Matilde comenta que estava bem na mansão e que não entende por que Angélica mandou Florinda, dizendo que ela não tem juízo. Angélica responde que Florinda tem mais juízo do que Matilde imagina. Matilde diz que depois Angélica não deve se queixar. Angélica pergunta do que ela está falando. Matilde diz que não é nada. E Angélica pede que ela cuide do próprio serviço e esqueça Florinda. Por fim, Matilde, ao ficar sozinha, diz para si mesma que Florinda, com aquela carinha de anjo, pode acabar tomando o marido de Angélica. Enquanto em outro momento, Augusto pergunta quantos anos Florinda tem. Ela responde e ele diz que por isso ela ainda é uma menina, afirmando não saber como os pais dela permitiram que ela deixasse a fazenda para viajar. Ao que Florinda responde que o pai confia que ela sabe se cuidar. Um homem passa pelos corredores do trem, oferecendo sanduíches de forma insistente, e Florinda comenta imediatamente que está com fome, enquanto Augusto responde dizendo que eles irão almoçar no restaurante do próprio trem. Porém, Florinda garante que prefere o sanduíche e se recusa a ir ao restaurante com Augusto, afirmando que não está com vontade de sentar-se à mesa naquele momento. Ela escolhe um dos sanduíches oferecidos e Augusto acaba pegando outro para si, comentando de maneira
maneira irônica que o pão está amanhecido e acrescentando que Matilde certamente teria preferido almoçar com ele no restaurante do trem. Florinda rebate, dizendo que é exatamente por isso que ela está ali no lugar de Matilde. Logo em seguida, de forma atrevida, Florinda pega o sanduíche da mão de Augusto, enquanto ainda come o seu, ficando com os dois e provocando nele uma reação de surpresa. Enquanto isso, Janete chega à casa bancária decidida e afirma que aquela é a quantia real que vale a mansão e tudo o que existe dentro dela. Francisco reage dizendo que aquilo não é possível, alegando que somente os móveis valem mais do que a própria casa, e completa dizendo que dessa forma não há como fechar negócio. Janete então responde que, sendo assim, Francisco faça a oferta que achar justa, deixando claro que ela quer deixar a casa para ele e para a amante italiana, pois pretende viver a própria vida. Marco Antônio intervém questionando onde ela irá morar após isso. Em outro momento, Juliana comenta que agora tem apenas a filha para cuidar. Paola diz que sabe, mas pede para não falarem de tristeza, tentando mudar o clima. Paola pergunta se Juliana continua brigada com o marido, e Juliana explica que depois de terem perdido o filho Juanito, os dois nunca mais brigaram. Paola pede licença para dizer algo e afirma que o grande sonho de Francisco é ver Juliana voltar para o filho dele, Marco Antônio, ressaltando que Marco Antônio adora Juliana. Juliana responde dizendo que sente um grande respeito por ele. Então Paola pergunta diretamente se Juliana não ama Marco Antônio, e Juliana confirma que não o ama. Paola observa que Marco Antônio sente muito amor por Juliana, ao que Juliana responde que quem ela ama profundamente é Mateu. Em seguida, Juliana pede para que elas vão trabalhar. Paola concorda e as duas seguem juntas. Enquanto isso, Florinda chega à mansão de Gomecindo e fica visivelmente impressionada com a grandiosidade do lugar. Augusto paga o coche e pede para que entrem, e ambos atravessam a entrada da mansão. Maria questiona o motivo de Angélica não ter mandado Matilde de volta, e Augusto responde dizendo que Florinda estava desesperada para trabalhar com Maria do Socorro. Florinda confirma, dizendo que pediu muito a Angélica e que também insistiu bastante com Matilde, pedindo então que Maria do Socorro não mande Matilde embora. Maria do Socorro pede para que Mariana acomode Florinda, enquanto Maria fica em choque ao perceber que Angélica escolheu justamente Florinda para aquele lugar. Em outra cena, Josué pergunta se Janete finalmente se acertou com o marido, e Janete confirma, dizendo que a quantia acordada já está na casa bancária à disposição dela, e que por isso assinou os papéis para não ter mais nada a reclamar ao sair da mansão. Janete afirma que agora ela e Josué irão viver as próprias vidas. Josué pergunta onde será isso, e Janete responde que será onde ele quiser. Josué diz com entusiasmo que naquela noite dormirá no quarto de Janete, e ela responde que estará esperando. Janete comenta que levará apenas seus pertences pessoais, o que deixa Marco Antônio impressionado com a atitude da mãe. Marco Antônio pergunta se Janete já tem ideia de onde vai viver, e ela responde que, para onde for, não se sentirá tão solitária, afirmando que deseja apenas uma casa pequena e sem luxo. Luísa pergunta se ela e Antônio não irão junto com Janete, mas Janete responde de forma categórica que não, dizendo que as duas serão de se entender com a italiana do retrato. Marco Antônio afirma que não está reconhecendo a própria mãe, e Janete responde dizendo que apenas descobriu que está viva, assim como Francisco. Marco Antônio permanece pensativo, tomado por reflexões silenciosas, enquanto Francisco, à distância, observa Paola pela janela com atenção cuidadosa, como se analisasse cada reação dela diante das mudanças. Em seguida, Francisco comenta que tudo foi resolvido de maneira amigável e sem conflitos aparentes, e Paola questiona se Janete realmente irá sair da mansão, ao que Francisco confirma de forma direta. Paola então comenta que a casa é grande demais e confessa não saber se conseguiria se acostumar a viver em um espaço tão amplo e cheio de memórias. Anacleto pergunta se todos irão juntos para a mansão, mas Paola responde que acredita ser melhor não. Inês intervém dizendo que dessa forma eles ficarão longe da neta, reforçando que a casa é gigante e que isso a incomoda profundamente. Paola tenta se explicar, dizendo que não quer afastar ninguém nem causar sofrimento. Francisco então afirma que acha melhor que Inês e Anacleto continuem vivendo na casa atual, explicando que ali eles se sentirão mais à vontade e mais seguros. Porém, Inês reage, dizendo que está se sentindo uma enjeitada, como se estivesse sendo deixada de lado, o que provoca a revolta imediata de Anacleto, que se mostra indignado com a situação. Enquanto Paola observa Francisco em silêncio, tentando compreender até que ponto aquelas decisões afetarão a família. Em outro momento, Gomecindo elogia dizendo que Florinda cozinha muito bem e que a comida está saborosa. Augusto comenta que foi exatamente por isso que Angélica mandou no lugar de Matilde. Maria questiona se os pais de Florinda não criaram dificuldades para que ela viesse trabalhar ali, mas Florinda responde que seus pais ficaram contentes por ela não permanecer na colônia, acreditando que ali teria melhores oportunidades. Mariana observa atentamente e comenta
comenta que Florinda tem jeito e demonstra boa vontade, enquanto todos os italianos presentes acabam relembrando alguns momentos vividos na colônia, trocando lembranças que misturam saudade e nostalgia. Em paralelo, Matilde serve Angélica com cuidado e respeito, e Angélica pede para que Matilde se sente à mesa e se acomode, dizendo para ela não ficar triste por ter mandado Florinda para a mansão em seu lugar, tentando amenizar a situação. Matilde responde dizendo que Angélica só fez isso porque Augusta levou para almoçar no restaurante do trem, afirmando que, se pudesse adivinhar as consequências, não teria ido com ele. Matilde reforça que é uma moça séria e que não gosta de dar margem para comentários. Angélica responde dizendo que prefere ter Matilde ao seu lado do que Florinda, alegando que conhece bem o marido que tem e sabe como ele age. Embora também diga que Florinda é um amor de menina, mas sempre viveu com a cabeça no mundo da lua e distraída com os sonhos, ao que Matilde concorda em silêncio. Enquanto Tizil brinca despreocupadamente com os meninos na rua, trazendo um breve alívio à rotina pesada, Damião comenta que tentou vender o coche e os cavalos para aliviar a situação financeira, mas não encontrou ninguém interessado. Antenor diz que ele não deveria ter tentado isso, afirmando que ainda não está faltando comida dentro de casa. Naná comenta que naquele mês ainda estão conseguindo se aguentar, que pagaram o aluguel da casa e seguem se virando como podem. Antenor afirma que acredita que em algum momento as coisas vão melhorar, tentando manter o otimismo. Naná comenta que Antenor pensa em arrumar serviço em outra fazenda para garantir sustento, e Damião reage, dizendo que assim acabarão voltando a ser tratados como escravos, demonstrando revolta e medo do futuro. Mais tarde, Janete se observa longamente diante do espelho, como se estivesse se reconhecendo em uma nova fase da vida, enquanto Josué entra na casa com extremo cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ele sobe as escadas lentamente e bate na porta do quarto de Janete, que abre e fecha rapidamente para não chamar a atenção. Josué comenta que esperou todas as luzes da casa se apagarem. Janete diz que o filho pode acordar a qualquer momento, mas Josué garante que ele não está em casa, afirmando que o viu sair antes. Josué então beija Janete com intensidade, e ela diz que ao lado dele não terá mais medo de nada nesta vida. Os dois se entregam à intimidade e fazem amor, enquanto do outro lado, Luísa vai até o quarto de Josué à procura dele. Não o encontra, estranha a ausência e começa a cogitar seriamente contar tudo o que desconfia a Marco Antônio. Janete e Josué continuam envolvidos nesse momento íntimo e reservado de romance no quarto de Janete, trocando gestos de carinho e cumplicidade. Ao mesmo tempo, Marco Antônio caminha pelas ruas no caminho de volta para casa, refletindo profundamente sobre tudo o que aconteceu. Janete beija Josué com intensidade, enquanto em outro ponto, Marco Antônio comenta consigo mesmo que Francisco talvez tenha razão ao dizer que é preciso deixar as coisas acontecerem, afirmando que deseja apenas o bem de Juliana. Em meio a esses pensamentos, ele bebe um pouco, tentando aliviar a inquietação. Ao chegar em casa, Luísa pergunta se Marco Antônio já voltou. Ele confirma que sim, mas pede que ela vá se deitar. Luísa então questiona se ele saiu com Josué, porém Marco Antônio nega. Luísa comenta que Josué não está no quarto, o que deixa Marco Antônio confuso. Luiz diz que perguntou apenas por curiosidade e sugere que Josué deve estar com Janete, acrescentando que Janete trata Josué bem demais, diferente da forma como tratava Damião. Marco Antônio fica pensativo, questionando o que Luísa realmente quis dizer com aquela observação. Enquanto isso, Janete diz a Josué que quer esquecer tudo o que passou nesta vida, e ele pergunta se isso inclui até o marido italiano. Janete confirma, afirmando que deixará a casa para ele junto com todas as lembranças. Josué diz que entende, e Janete comenta que o casamento com Francisco foi arranjado por seu pai, dizendo que foi praticamente trocada pelas dívidas de jogo. Josué pergunta se o pai dela era jogador, e Janete explica que, para salvar o pouco que restava da fortuna da família, acabou aceitando ficar com Francisco, mas garante que sempre odiou os italianos. Josué pergunta se ela nunca amou o marido, e Janete responde que no início até tentou, questionando como poderia amar alguém que sempre jogava em sua cara que a havia comprado. Josué pergunta se Francisco realmente fazia isso, e Janete confirma, ressaltando que agora tudo mudou em sua vida e perguntando se Josué será capaz de fazê-la esquecer de tudo. Nesse momento, alguém bate à porta. Josué tenta se esconder rapidamente e Marco Antônio entra no quarto de Janete perguntando se a mãe está dormindo sozinha. Janete mente dizendo que sim e comenta que Marco Antônio andou bebendo. Marco Antônio responde que pensou que ela estivesse com alguém e Janete questiona que bobagem é aquela. Marco Antônio diz que Luísa comentou que Josué não estava dormindo no quarto dele e Janete explica que dispensou o serviço de Josué naquela mesma tarde. Marco Antônio acaba aceitando a explicação e se retira. Ao sair, Janete suspira aliviada e fecha a porta. Josué comenta que Janete deveria mandar Luísa embora e Janete afirma que fará isso já no dia seguinte. Josué beija Janete novamente e em seguida sai do quarto. Marco Antônio ouve passos no corredor e sai de seu quarto, mas Josué é mais rápido e consegue chegar ao próprio quarto antes de ser visto, onde bebe um pouco de água para se recompor.
Marco Antônio ainda abre a porta do quarto da mãe, mas encontra Janete sozinha e sai logo depois. Em outra cena, Mateu beija a cabeça de Juliana com carinho, dizendo que nunca mais terá ciúmes dela, e Juliana responde que acha bom. Mateu afirma gostar demais dela, e Juliana concorda, dizendo que não é justo ele viver desconfiando. Ainda assim, Juliana confessa que não se conforma com o fato de Mateu ter ido beijar Rosana na casa dele. Mateu explica que não foi um beijo de amor. Juliana pergunta então como é um beijo de amor, e Mateu responde mostrando, beijando Juliana. O dia amanhece e Mateu acorda ao lado de Juliana. Enquanto isso, Luísa diz a Janete que Marco Antônio ainda não acordou, comentando que ele anda sempre muito triste e que isso lhe causa pena. Janete afirma que isso é por causa do amor que ele sente por Juliana. Luísa diz que Marco Antônio merecia melhor sorte nesta vida, e Janete pede para que Luísa não diga esse tipo de coisa, lembrando que é mãe dele. Marco Antônio aparece dizendo que está ótimo, tentando demonstrar firmeza apesar do semblante cansado, e Janete comenta que ele andou bebendo, ao que Marco Antônio responde que foi muito menos do que costumava beber antigamente. Em seguida, ele diz ter estranhado encontrar Janete acordada àquela hora, e Janete fica sem palavras. Logo depois, Josué informa que o coche já está pronto. Marco Antônio pede para irem, mas Janete comenta algo sobre o café, pedindo então para Josué levar o patrão, garantindo que ela também precisará sair mais tarde. Em seguida, Janete pede para Luísa ir até a sala para conversar com ela, enquanto Luísa questiona a si mesma o que Janete pode querer com aquela conversa, e Antônia comenta que também não sabe. Já no caminho, Marco Antônio questiona Josué sobre onde ele andou na noite anterior, e Josué responde apenas que saiu. Marco Antônio insiste, dizendo que Luísa contou que não o encontrou no quarto do cocheiro. Josué rebate afirmando que Luísa vive batendo na porta dele e que ele vive fugindo dela. Marco Antônio então pergunta diretamente onde Josué passou a noite, e Josué responde que passou nos braços da mulher que ama. Marco Antônio questiona quem é essa mulher, mas Josué diz que não adiantaria falar, pois ele não a conhece. Em paralelo, Janete comenta com Luísa que Marco Antônio disse ter sido ela quem contou que Josué não estava dormindo no quarto. Luísa confessa, e Janete pergunta como ela sabia que Josué não estava lá. Luísa responde que foi bater na porta dele. Janete então pergunta desde quando Luísa anda batendo na porta do cocheiro, e Luísa confessa que desde que ele chegou a casa, alegando que se apaixonou por Josué. Janete se acomoda com calma e pergunta diretamente se Luísa já dormiu com Josué, e Luísa responde que não, dizendo que Josué não a quis. Janete então pede friamente para que Luísa cuide do próprio serviço, dizendo para si mesma que Josué está sendo fiel e demonstrando não conseguir acreditar completamente nisso. Em outro momento, Francesco comenta que aquela crise não vai acabar nunca, alegando que o dinheiro que entregou a Janete em troca da casa ainda fará muita falta. Marco Antônio responde dizendo que a mãe está feliz como nunca a viu antes, afirmando que Janete descobriu que ainda está viva, assim como Francesco dizia quando conheceu Paola. Francesco atribui essa mudança à quantia que ela agora tem em mãos. Marco Antônio diz estar muito desconfiado. Francesco pergunta do que, se o que ele pensa for verdade, fará de conta que não tem mais mãe nesta vida, comentando em seguida que a Madame Janete contratou um cocheiro que tem idade para ser filho dela, deixando Francesco confuso. Marco Antônio então disse desconfiar que os dois andam dormindo juntos. Francesco lembra que Janete ainda carrega o sobrenome dele e garante que precisa ter certeza disso. Marco Antônio questiona se o pai realmente vai se importar agora que está vivendo com Paola, mas Francesco responde que não, embora deixe claro que um cocheiro também não aceitaria. Em outra cena, Mateu e Juliana e a filha saem juntos. Hortência se acomoda à mesa e comenta que Mateu saiu cedo com Juliana. Amadeu pergunta se ele foi levá-la ao serviço. Hortência confirma e diz que aparentemente eles fizeram as pazes. Amadeu afirma que o amor que Mateus sente por Juliana é um atraso na vida dele. Hortência pergunta o motivo, e Amadeu explica que Mateu passa o dia inteiro pensando em Juliana, o que o atrapalhava no trabalho. Hortência lembra que eles estavam brigados, mas Amadeu garante que é preciso saber separar as coisas. E Hortência comenta que ele está cego. Toninho então pergunta se Hortência não contou a novidade para Amadeu. Amadeu questiona qual novidade, e Hortência diz que o Sr. Pérez já está com a continha em mãos para passar as escrituras dos armazéns. Amadeu fica satisfeito e pergunta se houve algum problema no cartório. Toninho nega. Amadeu afirma que é uma excelente notícia e questiona se já poderá trocar as obras. Hortência confirma, mas pede que Toninho trabalhe junto com Amadeu, e Amadeu beija a Hortência. Enquanto, por fim, Juliana pede para Mateu deixá-la no local e ir procurar emprego, e Mateu comenta que é exatamente isso que ele pretende fazer. Juliana caminha tranquilamente com a filha, enquanto Mateu observa a distância com expressão de fé e esperança, dizendo para si mesmo que Deus irá ajudá-los, acreditando que dias melhores virão.
Enquanto isso, Florinda trabalha na mansão, arrumando cuidadosamente a mesa do café, e ao ser questionada por Augusto, diz que está muito contente em trabalhar ali, afirmando que se sente honrada pela oportunidade. Augusto comenta que foi ele quem insistiu para que Angélica permitisse que Florinda viesse para a mansão, e Florinda agradece com sinceridade. Em seguida, ela diz que é melhor que Augusto tome o café sem conversar com ela, pois dentro daquela casa é apenas uma criada e não quer ultrapassar limites. Nesse momento, Gumecindo desce as escadas e Florinda se retira discretamente. Gumecindo pergunta a Augusto se ele tem sessão na Câmara naquele dia, e Augusto confirma dizendo que, se não tivesse, teria ficado com a esposa e a filha na fazenda. Augusto comenta que, por ele, venderia todas as suas fazendas, mas garante que Angélica é muito apegada àquela terra. Florinda retorna e serve o café da manhã, enquanto Augusto comenta que Angélica pode acabar tendo uma grande decepção ao final da colheita, garantindo que o preço do café irá despencar de vez. Gumecindo diz que já sabe disso, e Augusto acrescenta que as casas comissárias não dispõem de mais dinheiro para financiar novos negócios. Gumecindo afirma que também está ciente dessa situação. Augusto então comenta que o país está quebrando com essa ideia fixa de atrair capital estrangeiro. E Gumecindo questiona por que Augusto e os demais não derrubam logo o presidente, ao que Augusto responde que será mais fácil o próprio presidente fechar o Congresso e todas as câmaras dos deputados. Nesse momento, a Osana acorda e se acomoda à mesa. Maria pergunta onde está Florinda e Augusto responde que ela colocou o café e foi para os fundos. Florinda reaparece e Maria questiona onde está Mariana, mas Florinda explica que Mariana saiu cedo para visitar o filho. Osana pede para Florinda esquentar o copo de leite dela e Florinda responde com prazer, levando o copo com cuidado, enquanto Mariana passeia com Franceschinho em outro local. Em seguida, um homem informa que as vagas de trabalho já foram preenchidas e manda embora todos que estavam na fila. Mateu fica visivelmente triste com a notícia e vai embora. Em outro momento, Dolores diz que Hortência não pode colocar todo o dinheiro nas mãos do marido, mas Hortência responde que precisa confiar nele e afirma que Amadeu sabe muito bem o que está fazendo. Hortência pede para Dolores não envenenar também a relação dela com Amadeu. Dolores questiona se Hortência está dizendo que ela foi responsável por ter envenenado a relação antiga com Hernandes, perguntando se é culpada pelo casamento anterior de Hortência não ter dado certo. Dolores afirma que Hortência precisa pensar na criança que está esperando e insiste que ela deve guardar ao menos metade da quantia, dizendo que amanhã pode se arrepender. Hortência diz que vai pensar. Dolores pede que a filha ouça a mãe, mas também pede para ela não odiar Amadeu, pois garante que Hortência o ama muito. Amadeu escuta toda a conversa sem ser percebido e fica revoltado com Dolores. Em outro ponto, Heriberto questiona se Januário continuará insistindo que eliminou a própria mulher e Hernandes, e Januário afirma que foi ele mesmo, dizendo que não está mentindo. Heriberto pede para encerrarem o assunto, mas Januário assume tudo novamente. Heriberto questiona se Januário já havia lidado antes com algum objeto de defesa pessoal, e Januário dá a entender que sim, insistindo que é o verdadeiro culpado, afirmando que não vai continuar mentindo. Heriberto questiona novamente, e Januário diz que está falando a verdade. Então Heriberto pergunta por quem Januário está assumindo essa culpa a troco de quê, deixando a situação ainda mais tensa.